Monte, agora eu vou fazer uma pergunta que é outra polêmica. Hoje eu só estava respondendo polêmicas de torcedores aqui, são os assuntos de todas as redes sociais. A gente tem os dois jogadores, nós contratamos 4 jogadores na última janela, né? O Jamal, que você já falou que está retornando, a gente também contratou o Santi Longo, mas a gente tem 2 jogadores que você falou que nós gostamos, que estão mais aprovados, que é o Juan Tressoldi e o Marcos Antônio. Realmente são 2 jogadores que estão jogando mais e estão tendo mais presença em campo, isso é efetivo. Porém, com o FDIC, a gente sabe que a gente tem um orçamento limitado de 350 milhões. Na contratação dos 2 jogadores, as informações que todos nós recebemos, principalmente dos grandes portais, foi que a contratação de Marcos Antônio e de Juan Tressoldi, elas têm cláusulas de compra obrigatória após cumprimento de metas, sendo que dos 2 jogadores é mais ou menos 26 milhões de reais. Se a gente comprar os 2 em 2025, a gente está falando de 52 milhões e a gente está falando de 15% de um orçamento que já é enxutíssimo. É verdade mesmo que esses valores são 26 milhões? A gente pretende negociar esses valores? Você não acha que é muito alto 15% só para esses 2? Assim, a grande preocupação do torcedor hoje é que ele está fazendo conta de moedinha. É como que vai ficar o cofre do São Paulo e se realmente a gente vai impactar 15% de tudo de 2025 só nesses 2 atletas. Zanqueta, primeiro que precisa ter um esclarecimento melhor. É muito boa a sua pergunta. Primeiro porque a gente precisa colocar, então eu vou me alongar um pouco, colocar várias questões onde elas devem estar colocadas, né? Primeiro, quando a gente está falando de um déficit aí que deve fechar na casa de 200 milhões, 200 e poucos milhões para essa temporada, desse déficit, hoje, a conta é que algo em torno de, eu estou fechando os números, de 35% a 37% desse valor é oriundo do futebol. 63% ou 65% não é oriundo do futebol, né? Por quê? Há outras questões que envolvem, há dívidas passadas, questões trabalhistas, né? Há dívidas bancárias que foram ao longo do ano passado e dos outros anos que têm que ser feitas para fluxo de caixa. Então, assim, o futebol, veja, onde teve o desalinho do futebol? Nós deixamos de vender aí na casa de 80 milhões de reais do que estava previsto em orçamento. Por quê? Como é sabido, perdemos 2 dos nossos principais ativos, infelizmente, por contusão. Pablo e Nestor, que no início do ano de 24 estavam absolutamente valorizados. E nós, com a contusão, perdemos, então não tivemos esses ativos, ainda conseguimos uma venda bastante importante do Diego Costa. Então, assim, tem essa questão. A outra questão é a questão da folha. Houve um crescimento na folha também na temporada 24, por motivos óbvios. Os jogadores que tinham contrato a renovar pós-conquista da Copa do Brasil se valorizam. É natural. A conquista gera para você recursos, mas também gera despesas. Os jogadores se valorizam. Então, para você renovar, eles passam a ter maior valor de busca de mercado e você precisa renegociar contratos. Então, isso também ocorreu. Por outro lado, a gente vai de novo bater recorde de arrecadação de bilheteria. E, obviamente, o torcedor vai no estádio para ver o time. Porque o time é competitivo. Porque se o time não for competitivo, essa média de 41, 42, 43 vai cair para 23, 24, 25. Então, nós também temos o crescimento de arrecadação, bem como o marketing. Obviamente, o time campeão da Copa do Brasil me gera mais recursos de marketing. E isso é sabido por todos, não há aqui nenhuma novidade a ninguém. Então, assim, os números, e esses números eu vou apresentar em algum momento. De 21 a 24, eu garanto a você que o déficit gerado pelo futebol é muito perto de zero, se não for superavitário da gestão do Júlio, tá? O que ocorre é que nós pegamos uma dívida de 600 milhões, basta fazer conta rápida, conta de padaria, Zanqueta. Se você pega uma dívida de 600 que chega em 900, você em 4 anos de gestão, nós estamos falando aí de 75 milhões, né, média, de aumento anual da dívida. Não foi isso, nós tivemos superávit, tivemos déficit, enfim, 75 milhões anuais de aumento da dívida. A gente paga 100 milhões anos de juros bancários. Né? Então, há de se entender da onde vem o buraco, que é grande,
mas está longe de ser impagável. Então, essa é a primeira questão, apenas para se falar um pouco do déficit. Quando a gente fala de contratações, uma questão muito importante que foi negociada com o fundo e que foi uma reivindicação nossa do futebol, que o fundo fosse baseado em fluxo de caixa, ok? Ou seja, vamos dizer, eu não vou entrar nos valores dos atletas, mas está muito próximo do que você está falando, é um pouco menos, mas é perto do que está falando. É fluxo de caixa. Então, o que ocorre? Vamos dizer que eu contrate um jogador por 4 milhões de euros. Vamos dizer que o Juan seja 4 milhões de euros. Se eu conseguir na negociação pagar 1 milhão em 25, 1 em 26, 1 em 27 e 1 em 28, eu só afetei o orçamento de 25 com 1 milhão, porque é fluxo de caixa. Deixa eu só te interromper para tentar entender uma coisa, porque é o seguinte, quando a gente compra o jogador, ele não vai entrar imediatamente no fluxo contábil daquele ano. Exatamente. O fluxo de caixa ele é suave, mas para termos de superávit, ele não vai ter impacto no balanço contábil do ano de 2025? Para o fundo, não. Para o que foi negociado com o fundo, essa foi uma reivindicação nossa, para o que foi negociado com o fundo, não. Então, quando eu apresento, vamos dizer, eu contratei o Juan, 4 milhões, e eu consegui pagar 1 milhão por ano. Em 25, só conta 1 milhão. Tá? Aí em 26 outro, 27 outro, 28, depende de como for feita a negociação. Para qualquer atleta. Essa era uma reivindicação nossa, porque senão a gente ficaria estrangulado, como você colocou. Eu tenho lá hoje uma previsão orçamentária de investimento na casa de 49 milhões. 2 jogadores, acabou, não tem mais nada. E é impossível você fazer futebol competitivo nesse formato. O que nós reivindicamos? O importante para o São Paulo é quanto entra e quanto sai do caixa. O fato é esse. Então, o fundo, de uma forma muito bem negociada lá pelo Márcio Carlo Magno, né? Que também fazer uma adenda aqui, para as pessoas é Márcio Carlo Magno, mas no meu caso é o Marcião, né? Porque a minha história com o Márcio é muito longa. A gente sai do mesmo grupo político. O Márcio entra no processo de gestão do São Paulo quando eu sou convidado para diretor do estádio. Convido o Márcio pela primeira vez para ser meu adjunto como diretor do estádio lá atrás. O Márcio depois vira assessor do presidente Leco, por indicação nossa, quando o Márcio deixa o conselho, né, porque o Márcio, eu fui eleito conselheiro, e o Márcio foi suplente na vez que eu fui eleito. E eu trouxe o Márcio como meu adjunto, depois indiquei o Márcio como assessor. Quando negociamos o apoio ao Júlio, eu indiquei o Márcio a continuar com o Júlio. Então, o Márcio é um amigo de longa data. O Márcio negociou muito bem essa questão, que eu reivindiquei a ele. Falei, Márcio, nós precisamos fazer em forma de fluxo de caixa, porque aí dá tranquilamente para trabalhar. Vamos trabalhar falando para ficar números, se nós temos aí 40 milhões de possibilidade de investimento, com o euro a 6, vamos botar assim, nós vamos ter aí 6 milhões, 6 milhões e meio de possibilidade de investimento. Isso é mais do que suficiente se eu puder trabalhar com isso em fluxo de caixa, né? Porque eu consigo, ano a ano, negociar as contratações. Então, não afeta diretamente o que nós estamos fazendo com relação ao fundo. Entende? Claro. Agora ficou claro, agora ficou bom, porque na cabeça de todo mundo, e na minha, inclusive, o entendimento era esse, de que a gente estava comprometendo o fluxo contábil e não exatamente o fluxo de caixa. Agora fica mais palatável e dá para você manobrar, porque senão realmente você ficava... A gente falou que a gente vai fazer o quê? Vai ter que vender metade do plantel inteiro e vai ter que trabalhar com um valor extremamente esmagado, principalmente fazendo essas 2 aquisições que, obviamente, estão no radar do São Paulo de fazer.